Fala pessoal, mais um vídeo aqui pro canal e hoje a gente tem um bate-papo com a Thalita Medeiros. Ela é fisioterapeuta e trabalha no CDMAC com a gente. Então ela vai contar um pouquinho da experiência dela em trabalhar com a pessoa com deficiência, no nosso caso é visual. E se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, compartilha com seus amigos e vamos pro vídeo. Então, pessoal, hoje a gente vai ter esse bate-papo. A Thalita vai contar um pouquinho da experiência dela e falar um pouquinho sobre como é o trabalho dela no CDMAC, sobre tudo. Eu vou fazer algumas perguntas para ela e ela vai responder. Então, Thalita, conta pra nós, tudo bem? Tudo bom? Conta pra nós qual foi o seu primeiro contato com a pessoa cega. Então, rapidinho, só me apresentando. Meu nome é Thalita Medeiros. Sou fisioterapeuta do CDMAC desde 2013. Comecei com futebol de 5 e hoje acabo ajudando nas outras modalidades, que é o judô e o goalball. O meu primeiro contato com a pessoa cega realmente foi a trabalho, né? Foi em 2013, quando tinha uma fisioterapeuta na equipe, por motivos pessoais ela não pôde ir na viagem, e eu acabei topando, né, essa ideia de participar de um campeonato que foi na Bahia, né? O primeiro campeonato que eu participei, eles estavam na Série A de futebol de 5, e esse foi o meu primeiro contato com a pessoa com deficiência visual, já no lado profissional. Até então não conhecia nenhum amigo, nada que falasse sobre, e nunca pensei também em trabalhar com deficiente visual. E foi, né? Foi na Bahia, passei uma semana, que geralmente as competições são uma semana, e essa semana quando eu voltei, eu estava cheia de aprendizado, estava com uma nova visão sobre essa deficiência, e daí em diante nunca larguei, né? E hoje tenho grandes amigos, fui avançando cada vez mais nesse lado. Até então, sou árbitra também no goalball, e foi se aprimorando e crescendo esse trabalho com a pessoa com deficiência visual. Bom, Thalita, qual foi a maior dificuldade enfrentada quando você começou a trabalhar com a pessoa com deficiência? A maior dificuldade era a questão de comunicação, né? A gente sabe pela parte da fisioterapia, a gente é muito visual porque você faz o exercício, a pessoa olha e ela repete aquele exercício. E já com o deficiente visual, ele não ia olhar o que eu estava fazendo. Então, eu ia ter que detalhar mais ainda aquele movimento, aquele alongamento, por exemplo. E a minha dificuldade era essa, né? Como falar, como me importar. E também eu não queria que ela pensasse que eu estava cuidando demais, esse excesso de cuidado. Então, a minha grande dificuldade foi como se comunicar, como chegar até ele, de forma que ele não percebesse que eu estava com excesso de cuidado e tratando, né? Eu queria tratar naturalmente, como hoje acontece. Mas aquele primeiro contato foi isso que aconteceu, essa dificuldade, né, da comunicação. Então, qual o seu maior medo em relação a tudo isso? O medo, né, foi justamente de pensar que eu estava discriminando, né? Porque a discriminação, ela não fica ali na cara a discriminação. Ela, por alguma palavra, por algum gesto, ela pode sim pensar que eu estou discriminando ou tratando com diferença. E meu medo inicial foi esse, né? De forma alguma eu queria tratar diferente, tanto que hoje eu ajo naturalmente para mim e eu sempre deixo livre. Só quando realmente é necessário ajuda, eu vou lá e ajudo, mas eu tento não ajudar, eu tento deixar sempre livre e fazendo de qualquer forma, né? Como um vidente faria. Mas o medo foi esse, né? De estar discriminando e talvez eu nem perceba que eu estou, né? Separando, que é o que eu não queria. Você trabalha apenas com a fisioterapia ou algo mais? De início foi, né, em 2013, e eu sou também formada em Educação Física, e surgiu uma oportunidade de também entrar como técnica do judô, né? Apesar de não ser faixa preta, ser apenas faixa roxa, no esporte para deficiente visual no judô precisa do CREF, né? E o nosso profissional que é faixa preta ainda não tem o CREF, e eu acabei viajando algumas vezes como técnica do judô. Então, além de fisioterapeuta, em algumas competições também eu vou como técnica, que é uma experiência nova, pois não tenho tanto contato assim para ser técnica, mas já tem praticamente, acho que 3 anos, tu pode falar melhor, 3, né? Acho que 3 anos que eu tô indo como técnica do judô e tá dando super certo, né?
E fisioterapeuta tanto do futebol de 5 como do judô. Não do gobol, porque não pode misturar as coisas na arbitragem e fisioterapia, né? Não pode participar da equipe efetivamente. Mas sempre estou na torcida. Durante sua trajetória com eles, você em algum momento já pensou em desistir? Desistir devido ao tempo, né? Então a gente vai crescendo, vão surgindo oportunidades e o tempo vai ficando curto. Antes 24 horas era muito tempo, hoje é muito curto. E acabou acontecendo que eu não posso mais viajar, não posso mais acompanhar como eu podia antes. Mas aí, graças a Deus, eu nunca desvinculei, né, esse contato com a instituição. Sempre cedo o espaço que eu trabalho, que é a clínica, para eles irem até a clínica, mas eu até os treinos ficou um pouquinho restrito devido a esse tempo. Mas o único problema realmente é o tempo. Mas graças a Deus a gente consegue aí administrar legal e não cancelar esse vínculo. Qual o seu maior Perdão, gente. Qual o seu maior desafio ao longo dessa trajetória toda? O desafio é conciliar, né? Acho que o desafio... Depois, o primeiro medo é aquele da comunicação. Depois que todos te aceitam e que tu é bem inclusa na equipe, que teu trabalho tá dando certo, aí dá aquele ufa, né? Deu certo. Mas o principal desafio foi conciliar o trabalho aqui com as competições, como eu falei no início, geralmente as competições são uma semana e ficar afastado do trabalho uma semana fica um pouco complicado. Então o desafio tem sido esse, né? Conciliar todos os trabalhos aqui com essas viagens e com a demanda, né? Graças a Deus os meninos vêm cada vez mais crescendo e a demanda vai aumentando com esse crescimento, porque são mais competições, as pessoas esperam um resultado melhor, então o seu trabalho também vai aumentando por essa expectativa, né, que é gerada. Então o grande desafio é conciliar, né, os trabalhos aqui com as viagens e os campeonatos que estão aí surgindo. Há quanto tempo você trabalha nessa área? Sei que você já falou um pouco, mas queremos saber mais. Foi em 2013, né, quando o futebol de 5 estava na Série A, um campeonato na Bahia, mas eu iniciei em 2013. Aí desde 2013 até agora nunca parei. Inclusive um grande marco da minha experiência com pessoas com deficiência foi me inscrever para voluntária, né, do Rio 2016, que foi quando teve aqui a Paralimpíada. E indo até lá sendo voluntária, fui voluntária no futebol de 5, mas tinha a oportunidade de passar por todas, né, todas as competições, todas as modalidades. E foi onde eu me apaixonei mais ainda, né? Então eu digo que em 2016 foi onde eu realmente me fixei nos esportes paralímpicos, não só no futebol de 5, que é o que eu estava trabalhando, e já trabalhava antes, mas como todos. Inclusive foi o primeiro momento que eu assisti uma partida de goalball, né? Foi em 2016, Brasil e não lembro outro time. O que te fez querer trabalhar com eles, com a pessoa com deficiência? O que te levou, além de ter sido indicada pela fisioterapeuta, como você falou, o que te levou a continuar a querer estar trabalhando com eles? Bom, primeiro que eu gosto de desafio, né? Então sempre quando me desafia, quando é algo que eu nunca fiz, eu já vou ali com entusiasmo lá em cima, né? E aí eu percebi que em 2013 deu certo e são pessoas que me tratam super bem, né? Eu tenho um vínculo maravilhoso, graças a Deus, com todo mundo, nunca criei desavença. Quando tem alguma má interpretação, eu tento sempre resolver a situação de forma comunicando mesmo. E eu acho que o que me permaneceu foi isso, foi essa facilidade, né? Essa facilidade deles me tratarem e eu também tratar eles. E foi um vínculo que deu super certo e eu fui crescendo, né? Cada vez mais dentro da equipe e a equipe também crescendo. Então acho que isso só contribuiu para até hoje, né, eu estar presente na equipe. O que você mais gosta em relação ao seu trabalho? Em relação ao trabalho, então hoje com deficiente visual tem 2 trabalhos, né, que é a fisioterapia em si. Na fisioterapia eu sou suspeita a falar porque é uma profissão que eu amo. Foi minha primeira graduação, então reabilitar para mim é perfeito, né? E também a parte da prevenção, porque no esporte a gente não trabalha só com a reabilitação, a gente também trabalha com a prevenção, inclusive no esporte a prevenção é bem alta, porque você evita que o atleta tenha uma lesão. E o outro trabalho, né, arbitragem, que acho que a gente ainda vai falar sobre isso. A arbitragem é algo que eu fui crescendo também, que eu particularmente amo o
trabalho, a cada competição também vem evoluindo. Sempre tem os altos e baixos, sempre tem os erros, mas eu acho que os erros faz parte para a gente crescer. E esse crescimento, né, que a gente vai notando é algo que me deixa mais ainda fixa nesse campo, né, tanto na fisioterapia como também na arbitragem. Essa vontade de cada vez mais crescer e funciona aí como um desafio, né, para cada vez mais ir longe. Se você pudesse mudar alguma coisa em relação ao trabalho que você tem com eles, o que você mudaria? Desculpa, gente. Se fosse para mudar, era só o tempo, né? Que era para poder passar mais tempo. É claro que a gente não tem uma estrutura aqui tão boa em relação a treino, a gente sempre muda de local, né? De quadra, as parcerias também vão mudando, então achei que fosse para mudar seria a duração, né? Do tempo de eu ficar ali com eles, o meu trabalho. Porque como eu falei, o tempo é curto, nem sempre eu acompanho, mas se eu pudesse mudar algo era para ficar mais próximo, né? Para ter um trabalho bem mais perto do que eu tenho hoje. Bom, estamos vivendo uma pandemia, o coronavírus. Qual sua perspectiva para o futuro? Pois é, até então, março, eu pensei que ia ser só março mesmo. E a gente ficou assim, mas vai voltar em abril, vai ter tudo certo. E não, né? Já estamos indo praticamente pro 4º mês. E tudo evoluiu que a gente não vai ter competição mais esse ano, né? Então eu, como fisioterapeuta, a grande preocupação é o risco de lesão, que vai aumentar. Nem todo mundo está treinando, nem todo mundo tem um suporte. Por mais que a gente faça um treino em casa, a gente não está visualizando se está sendo da forma correta, da forma que está sendo realmente pedida, né? O tempo correto. Então isso preocupa bastante a gente. Claro que vão aumentar de peso, vão perder o tempo de jogo. Uma coisa é treinar em casa, outra coisa é treinar com todos no coletivo, naquele local. Então tudo isso dificulta. A preocupação inicial é essa, em relação ao risco de lesão. E também a trajetória que a gente estava tendo, né? A gente estava tendo ali um ritmo e praticamente esse ritmo caiu. Mas os treinos continuam em casa, a gente está se falando via WhatsApp, manda treino e estão fazendo, né? Pelo menos não é parado total. E a expectativa agora é para o próximo ano. E se Deus quiser, essa pandemia aí vai passar, se Deus quiser, a vacina vai surgir e a gente possa continuar a nossa vida. Mas desistir e parar, jamais. Bom, você trabalha com goalball, paralelo ao CDMAC. Sabemos que você é árbitra. Então, qual a diferença entre essas duas coisas? Trabalhar com goalball e com o CDMAC em si? Pois é, até então eu sempre trabalhei com futebol de 5 judô, mas eu nunca participei de uma competição de goalball, né, como fisioterapeuta. Acho que era já Deus ali preparando, né? Acho que quando era a hora de eu viajar com o goalball, sempre dava alguma coisa errada e eu nunca ia, né? Então, eu nunca tive esse contato de fisioterapeuta com o goalball. Mas até então surgiu um campeonato aqui em São Luís e tinha o curso para arbitragem, né? E aí o antigo presidente do CDMAC insistiu para eu fazer, mas eu fiz sem nenhuma expectativa. Mas eu fiz para conhecer mais, né, o esporte, que até então eu só tinha assistido, não conhecia regra, não conhecia muito a fundo. E aí eu fiz, né, quando teve aqui o Nordeste, em São Luís, e deu certo, né? Então, na própria competição eu já apitei uma disputa de 3º lugar, que foi algo assim surpresa para quem nunca tinha apitado um jogo. E dali foi surgindo oportunidades. No mesmo ano eu participei de um brasileiro, Série D, e foi cada vez mais crescendo, foi participando de outras competições. E a arbitragem para mim é um desafio por conta que eu não tenho muitos treinamentos, né? Então aqui em São Luís a gente praticamente, que eu conheço, só tem o time do CDMAC, eu não conheço outros times. Se tiver, eu desconheço, ou então deve ser de pessoas que não competem, né? Não tem esse ritmo de competição. E praticamente eu não tenho treino. Então meus treinos são bem reduzidos, é só quando eu realmente peço para ir lá no CDMAC treinar. E o grande desafio é esse, é estar na competição bem. A gente sabe que a gente tem que ter um tempo de jogo. Inclusive eu estou até preocupada com essa pandemia, né? Apitei esse ano só a Supercopa, que foi em fevereiro. Então praticamente a gente está muito parado. É claro que a gente vai assistindo vídeo, vai vendo regra, mas uma coisa é você ver vídeo, você rever regra, outra coisa é a prática em si. Mas a arbitragem foi um desafio, e como eu falei, eu adoro desafio e estou aí cada vez mais crescendo, se Deus quiser permitir, pretendo crescer mais ainda. E a outra parte do trabalho com o CDMAC é justamente a questão da parte da fisioterapia como técnica do judô, né?
Se Deus quiser, se tiver tempo, pretendo mais ainda estar na equipe e que nossos trabalhos continuem. Então, agora mesmo eu tive para cá, eu estava falando com um atleta, passei um treino via WhatsApp mesmo, explicando, via áudio, e a gente vai fazer esse trabalho, né, da forma como está dando. Não tenho contato ainda, mas a gente está fazendo esse trabalho aí à distância. Qual você acha mais fácil de trabalhar? Com o goalball, sendo árbitra, ou com o CDMAC, sendo fisioterapeuta e técnica? Não tem uma questão de mais fácil, né? Eu acho que cada um tem a sua particularidade. Mas, por exemplo, na arbitragem, o nervosismo é maior, né? Então a responsabilidade é muito grande, não que o outro não tenha, mas ali um erro pode ser fatal para uma equipe, né? Então eu fico pensando muito nisso. Praticamente eu fico muito nervosa ali na arbitragem. Talvez a pessoa não perceba, mas eu estou internamente. Já na parte da fisioterapia, que é algo que eu trabalho aí há praticamente 8 anos, é algo que eu me confio mais, né, no meu trabalho, já é algo que eu não fico tanto nervosa assim, mas confesso que nas partidas aí eu sempre estou ali de mão gelada e torcendo pelos meninos. E no judô eu também fico nervosa, que é algo que eu não tenho prática tanto assim. Então, às vezes a gente quer gritar, quer falar, e no momento de técnica, tu tem que falar uma palavra curta, né? Tu não pode jogar muita informação, porque é uma hora que o atleta não ouve tanto. Então, tem que ser uma palavra certeira para ele aplicar aquele golpe ou aquele movimento que você quer. Então, acho que não tem uma facilidade. É claro que a fisioterapia eu já vi há 8 anos, então para mim é mais fácil, entre aspas, né? Mas o judô e a parte do goalball da arbitragem me deixa bem mais nervosa, pelo fato ali de não querer errar e não prejudicar tanto o atleta que eu estou ali instruindo, como a arbitragem, né, daquela equipe que está ali no campeonato jogando, competindo. Bom, Thalita, sabemos que nesse meio da pessoa com deficiência, muita gente ainda tem medo de se aproximar e de ter um certo contato. Então, o que você diria para essas pessoas que ainda têm medo de se aproximar, de trabalhar, de entrar nesse mundo? Porque muita gente acha que a gente tem um mundo, que não vive o mesmo mundo que eles. Então vamos entrar na deles e me diz o que você deixaria, um recado que você diria para esse tipo de pessoa que tem vontade de trabalhar, mas tem um certo medo. Então, até uma coisa que eu faço, para quem não sabe, eu também sou professora, e a Jaine sabe que eu sempre convido ela para participar de algumas palestras, né, de algumas discussões, alguns trabalhos. Sim. Justamente para os meus alunos ter esse contato com a pessoa com deficiência visual. Porque eu acredito que a visão deles seja a mesma minha há algum tempo atrás, né, de ter esse receio e esse medo de se comunicar. Então é justamente isso que eu levo, né, para quebrar esse gelo, né. Então, a dica que eu dou, o recado, é que são pessoas normais, né? Só tem essa diferença de não ter um campo visual, mas trate da mesma forma que você trata outra pessoa. E se ele lhe pedir ajuda, você dá a ajuda que ele lhe pediu, não ajuda em excesso. E deixe ele fazer, né? Deixe ele fazer tudo de forma natural, assim como eu também deixo. É por isso que sempre, quando tem evento, eu levo para as pessoas verem que faz tudo, né? Então, a Jaine faz faculdade? Faz faculdade. A Jaine grava vídeo aqui, grava, entrevista, faz tudo normal. Inclusive, é uma coisa que eu nem sei fazer, mas ela sabe fazer. Então, eu acho que todo mundo tem as suas digamos que divergências, dificuldades e acertos, e eles também têm. Então, trate da forma natural. Se você tiver alguma dúvida, pergunte, não fale por trás. Se ele pedir ajuda, também dê ajuda, mas a ajuda que ele pediu, não ajuda em excesso, né? Que eu acho que é o que a maioria faz. E não tenha medo, né? Isso mesmo. Então, galera, esse foi o bate-papo com a Thalita. Muito obrigada por topar vir contar um pouquinho da sua história, da sua experiência conosco. E se você quiser a parte 2 desse vídeo, deixa aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ative o sininho da notificação que o YouTube te avisa quando sair vídeo novo. Valeu, Tatá, muito obrigada. Eu agradeço. Deixa teu beijo, teu tchau e divulga um pouquinho sobre o Espaço Saúde, para as pessoas ir lá conhecer e conte um pouquinho do seu trabalho com o Espaço Saúde. Então, só para finalizar, eu que agradeço o convite, né? Sempre é muito bom falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu amo trabalhar. E obrigada também vocês. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, a clínica é Espaço Saúde, então Espaço Saúde sem acento, né? Underline, aquele traço embaixo, SLZ, então vocês podem estar acompanhando lá todo o nosso trabalho.
e um pouquinho também de outros trabalhos que a gente faz, né? Outros serviços que a gente oferece, tá bom? Então, obrigado. Tchau, tchau. Beijo, galera, e até o próximo vídeo.